Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. As Moradas do Castelo Interior, por Santa Teresa d'Ávila. Tradução de Antônio Fernando Borges. Sétima impressão é Realizações Editora. Canal Le Conde. Sextas Moradas, capítulo 9. Passemos agora às visões imaginárias, que dizem ser aquelas por onde o demônio pode intrometer-se, mais do que nas já mencionadas. E deve ser assim. Mas quando são coisas de Nosso Senhor, me parecem muito mais proveitosas, porque são mais conformes à nossa natureza, salvo aquelas que o Senhor concede na última morada, que estas, nenhuma se compara. Consideremos agora como este Senhor se apresenta, de acordo com o que vos falei no capítulo passado, que é como se dentro de uma peça de ouro tivéssemos uma pedra preciosa de imenso valor e grandes virtudes. Sabemos com absoluta certeza que ela está ali, ainda que nunca a tenhamos visto. Mas as virtudes da pedra não deixam de nos ser proveitosas, se a trazemos conosco. Ainda que nunca a tenhamos visto, nem por isso deixamos de apreciá-la, porque, por experiência, vimos que nos curou de algumas doenças para as quais é apropriada, mas não ousamos olhá-la, nem abrir o relicário, porque a maneira de abrir, só o dono da joia a conhece, e, embora ele nos-la tenha emprestado para que desfrutássemos dela, guardou a chave como uma coisa sua. Ele abrirá quando nos quiser mostrar a pedra, e até a tomará de volta quando lhe aprouver, como costuma fazer. Pois digamos agora que alguma vez ele queira abrir o relicário de repente, para fazer bem à pessoa a quem emprestou. É claro que depois ela terá um contentamento muito maior quando se recordar do admirável resplendor da pedra, e assim ela ficará mais esculpida em sua memória, pois é o que acontece aqui no nosso caso. Quando Nosso Senhor é servido de favorecer mais a esta alma, mostra-lhe claramente sua sacratíssima humanidade, a maneira que preferir, seja da forma como ele andava pelo mundo, seja depois de ressuscitado. E, embora o faça com tanta rapidez que poderíamos comparar a um relâmpago, esta imagem gloriosíssima fica tão esculpida na memória que considero impossível apagá-la, até o dia em que a veja no lugar onde poderá regozijar-se sem fim com ela. Ainda que eu esteja falando em imagem, entenda-se que não é como uma pintura para quem a vê, e sim verdadeiramente viva. E algumas vezes está conversando com a alma e lhe revelando grandes segredos. Mas há vez de entender que, ainda que dure algum tempo, não se pode ficar olhando para ela mais do que fica olhando o sol, e assim esta visão sempre passa muito depressa. E não porque seu resplendor, como o do sol, provoque dor aos olhos da alma, que são os que percebem tudo isto. Mas, quando é com os olhos externos, não saberei dizer nada a respeito disso.
porque esta pessoa de que vos falei, sobre quem consigo falar tão particularmente, não havia passado por isso, e daquilo de que não se tem experiência, não se pode dar razões exatas. Porque seu resplendor é como uma luz infusa e a de um sol coberto como uma coisa muito fina, como um diamante que se tivesse lapidado assim. Suas vestes parece que são feitas de fino tecido de Holanda, e quase todas as vezes em que Deus concede esta graça à alma, ela fica em estado de arroubo, pois que sua pequenez não suporta sofrer tão espantosa visão. Chamo-a de espantosa porque, sendo a mais formosa e mais prazerosa que uma pessoa poderia imaginar, ainda que vivesse 1000 anos e se empenhasse em pensar nisso, já que vai muito além do que cabe em nossa imaginação e inteligência, é uma presença de tão imensa majestade que produz um grande espanto na alma. Certamente, não é necessário perguntar aqui como se consegue saber quem é sem que o tenham dito, pois o Senhor do céu e da terra sabe dar-se muito bem a conhecer, o que não acontece com os reis deste mundo, que, em si mesmos, são tidos em tão pequena conta, caso não sejam anunciados ou não venham acompanhados de seu séquito. Ó Senhor, como nós cristãos vos desconhecemos. O que haverá naquele dia em que nos vierdes julgar? Pois se, vindo aqui tão amigavelmente para conversar com vossa esposa, só de vos olharmos nos enchemos de temor, ó filhas, o que será quando com voz tão rigorosa disser: Ide, malditos de meu Pai? Que fique gravada agora em nossa memória esta graça que Deus concede à alma, que não nos será de pouco valor, pois São Jerônimo, mesmo sendo tão santo, não a afastava de sua mente. E assim não nos parecerá nada tudo quanto aqui padecermos no rigor da religião que abraçamos, pois, por mais que dure, será um momento, se comparado com aquela eternidade. Eu vos digo verdadeiramente que, sendo tão ruim quanto sou, nunca tive medo dos tormentos do inferno, que nada pareceriam em comparação com o que sentiam os condenados ao ver enfurecidos estes olhos tão formosos, mansos e benignos do Senhor. Não parece que meu coração consiga suportar isto. Assim tem sido toda a minha vida. Quanto mais o temerá a pessoa a quem ele favoreceu com esta visão, pois é tamanho o sentimento que a deixa sem sentidos. Esta deve ser a causa da suspensão que se experimenta. É que o Senhor ajuda a fraqueza humana, fazendo-a unir-se com sua grandeza nesta comunicação tão elevada com Deus. Quando a alma puder ficar por longo tempo olhando este Senhor, já não acredito que será uma visão, e sim uma veemente consideração que fabrica alguma figura na imaginação. Será como coisa morta em comparação com a verdadeira. Assim acontece com algumas pessoas, e sei que é verdade, porque trataram disso comigo, e não foram 3 ou 4, mas muitas. Tendo uma imaginação tão fraca, ou uma inteligência muito aguçada, ou não sei por que outro motivo, embebem-se de tal maneira na imaginação que julgam ver claramente tudo quanto pensam. Se já tivessem experimentado a visão verdadeira, entenderiam o engano, sem que lhes restasse nenhuma dúvida,
porque elas mesmas vão compondo aquilo que vem com a imaginação. E isso não produz depois nenhum efeito além de ficarem frias, muito mais do que se vissem uma imagem devota. Logo se compreende que não se deve fazer caso disso, e assim se esquece, mais depressa do que se fosse coisa sonhada. Na visão de que estamos falando, não é assim. Estando a alma muito distante de sequer imaginar que há de ver alguma coisa, de repente a visão se apresenta bem perto, revolvendo todas as suas faculdades e sentidos com um enorme temor e grande alvoroço, para logo depois a colocar naquela ditosa paz. Assim como, quando São Paulo foi derrubado, ocorreram aquela tempestade e abalo no céu, aqui também ocorre uma grande perturbação no mundo interior. Num instante, como eu falei, tudo fica em sossego. E esta alma aprende tão grandes verdades que não há necessidade de outro mestre, pois a verdadeira sabedoria, sem muito trabalho, liberta-a da ignorância e a alma fica por algum tempo com uma duradoura certeza de que esta foi uma graça de Deus, e por mais que lhe digam o contrário, não conseguirão lhe infundir o temor de que possa estar enganada. Depois, sendo amedrontada pelo confessor, Deus se afasta para que ela possa andar receosa de ter caído em engano, por causa de seus pecados. Mas ela não acredita totalmente, e lhe ocorre como nas tentações contra a fé, conforme escrevi em outra ocasião, quando o demônio pode alvoroçá-la, mas sem conseguir que a alma deixe de estar firme nela. Pelo contrário, quanto mais a combate, mais lhe fortalece a certeza de que o demônio não a poderia acumular de tantos bens, já que ele é assim mesmo e não tem tanto poder no interior da alma. Poderá apresentar alguma visão, mas não com a verdade, a majestade e os efeitos das visões reais. Como os confessores não conseguem ver tais coisas, e talvez nem a própria alma a quem Deus concede esta graça concede descrevê-la, eles têm medo, e com muita razão. E então é necessário ir com cuidado e aguardar até que o tempo mostre os frutos que estas aparições produzem, e ir pouco a pouco deixando na alma a humildade e a fortaleza na virtude. Porque, se for o demônio, rapidamente ele dará sinal e o apanharão em 1000 mentiras. Se o confessor tiver experiência e já tiver passado por estas coisas, precisará de pouco tempo para entendê-las, e logo pela conversa já verá se é coisa de Deus, da imaginação ou do demônio. Especialmente se Sua Majestade lhe houver concedido o dom de conhecer espíritos, e se além de possuir este dom for pessoa instruída, ainda que não tenha experiência, logo conhecerá muito bem a verdade. O que é muito necessário, irmãs, é que vos porteis com grande retidão e sinceridade com o confessor. Já não digo ao confessar os pecados, que isso está claro, mas ao dar conta de vossas orações, porque, se não for assim, não vos asseguro que estejais bem, nem que seja Deus quem vos ensina, pois que Ele é muito amigo de que tratem seu representante com a verdade e a clareza com que o tratam, querendo entender todos os seus pensamentos, quanto mais as obras, por menores que sejam. E com isto não andeis perturbadas nem inquietas, pois ainda que não seja coisa de Deus, se tiverdes humildade e boa consciência, estas visões não vos farão mal,
já que Sua Majestade sabe extrair o bem do mal. E pelo caminho onde o demônio vos queira fazer perder, saireis ganhando mais. Julgando estar recebendo de Deus tão grandes graças, vos esforçareis para melhor contentá-lo, mantendo a memória sempre ocupada com sua imagem. Pois, como dizia um ilustre letrado, o demônio é um grande pintor. E se ele lhe pintasse uma imagem muito viva do Senhor, ele não se aborreceria, e com ela trataria de avivar a devoção e fazer guerra ao demônio com suas próprias maldades. E só porque um pintor é muito perverso, nem por isso se deve deixar de reverenciar a imagem que pinta, se ela representa aquele que é todo o nosso bem. Parecia-lhe muito errado o que alguns aconselham, que façam figas quando tiverem alguma visão assim, porque ele dizia que onde quer que vejamos nosso rei pintado, devemos reverenciá-lo. E vejo que ele tem razão, porque aqui no mundo também é assim. Se uma pessoa soubesse que estamos fazendo semelhantes injúrias a alguém que ela ama, não gostaria nada disso, pois não temos nós mais razão de querer que se tenha respeito sempre que se veja um crucifixo ou qualquer retrato de nosso imperador? Embora já tenha escrito em outra ocasião sobre isto, alegrei-me de repeti-lo aqui, porque tive a oportunidade de ver que uma pessoa andava muito aflita porque lhe receitaram que fizesse tais esconjuros. Não sei de onde saiu tal invenção para atormentar alguém que não pode deixar de obedecer caso o confessor lhe dê este conselho, porque se sentirá perdida se não o fizer. Minha opinião é que, ainda que vos ordenem isto, dizei-lhe estes argumentos com humildade e não obedeçais. Quem os mencionou a mim, quando lhe contei este caso, convenceu-me plenamente, pois são argumentos muito bons. A alma alcança um grande ganho com esta graça do Senhor. Quando pensa nele, ou em sua vida e paixão, recorda-se daquele seu mansíssimo e formoso rosto, que é um imenso consolo, tal como aqui nos faria muito mais gosto ter visto uma pessoa que amamos do que se nunca a tivéssemos conhecido. Pois eu vos digo que esta memória tão saborosa traz enorme consolo e proveito, e traz também muitos outros bens consigo. Mas como já falei tanto sobre os efeitos que estas graças produzem, e ainda há muito para dizer, não quero cansar nem a mim, nem a vós, e sim vos dar um aviso. Quando souberdes ou ouvirdes dizer que Deus concede estas graças às almas, jamais supliqueis nem peçais que Ele vos conduza pelo mesmo caminho, ainda que vos pareça muito bom e digno de nossa estima e reverência. Não convém fazer isto por algumas razões. A primeira é que é falta de humildade querer que vos seja dado aquilo que nunca merecestes. E, a meu ver, quem assim o quer, não tem nada de humilde. Porque assim como um pobre lavrador está longe de desejar ser um rei, parecendo-lhe impossível, porque não o merece, assim também o humilde não espera semelhantes favores. E creio que nunca os receberá, porque antes de conceder tais graças, o Senhor dá um grande conhecimento próprio, pois quem alimenta tais ambições, como entenderá com sinceridade que é por enorme misericórdia que ela não está no inferno? A segunda é porque poderia muito bem haver engano, ou ao menos haveria um grande risco, porque para o demônio não é necessário encontrar mais do que uma pequena porta aberta para nos armar 1000 ilusões. A terceira
A própria imaginação da pessoa, quando ela tem um grande desejo, faz com que ela se ponha a ver e ouvir aquilo que deseja. Como aqueles que andam com vontade de uma coisa durante o dia e de tanto pensar, ocorre que venha sonhar com ela. A quarta é que se trata de um grande atrevimento eu querer escolher um caminho, não sabendo aquele que mais me convém, quando o melhor é deixar que o Senhor, que me conhece, leve-me pelo que achar melhor, para que em tudo se faça a sua vontade. A quinta: pensais que são poucos os sofrimentos porque passam aqueles a quem concede estas graças? Não. Eles são enormes e de muitas maneiras. Como sabeis se sois capazes de sofrê-los? A sexta é que, por aquilo mesmo em que pensais ganhar, perdereis, como fez Saul, rei. Enfim, irmãs, além destas razões, há outras. E crede-me, o mais seguro é não querer senão aquilo que Deus quer. Ele, que nos conhece melhor do que nós e nos ama. Ponhamo-nos em suas mãos, para que faça em nós a sua vontade, e não poderemos errar se com uma vontade determinada nos mantivermos sempre nisto. E havereis de notar que, só por receber muitas destas graças, não se merece ainda mais glória, pois antes se fica mais obrigado a servir melhor, por haver recebido mais. Quanto a novos merecimentos, o Senhor não os impede, pois isto está em nossas mãos. Há muitas pessoas santas que nunca souberam o que é receber uma destas graças, e outras que as recebem sem serem santas. E não penseis que elas sejam contínuas. Ao contrário, para cada graça que o Senhor concede, são muitos os sofrimentos. E a alma já não se preocupa em receber mais, e sim em como retribuí-las. A verdade é que estas graças devem ser uma imensa ajuda para manter as virtudes em perfeição crescente. Mas as virtudes conquistadas à custa do próprio trabalho serão mais merecedoras destas graças. Eu sei de uma pessoa a quem o Senhor havia feito muitas destas graças. Aliás, sei de duas. Uma delas era um homem, que estavam tão desejosas de servir a Sua Majestade às próprias custas, sem estes grandes favores, e tão ansiosas para padecer, que se queixavam a Nosso Senhor, porque Ele os concedia, e, se pudessem não recebê-los, certamente os recusariam. Estou referindo-me a favores que o Senhor concede na contemplação, e não aos benefícios destas visões, que são de se estimar. Também é verdade que estes desejos são sobrenaturais, a meu ver, e de almas muito apaixonadas, que desejariam que o Senhor percebesse que não o servem por salário. E assim, como eu disse, eles nunca se lembram de que serão glorificados em recompensa ao se esforçarem mais para o servir, senão com o intuito de contentar ao amor, cuja natureza consiste em agir sempre de 1000 maneiras. Se pudessem,
inventariam formas de consumirem a alma em amor a Ele. E, se fosse necessário aniquilar-se para sempre, para a maior honra de Deus, eles o fariam de muito boa vontade. Para sempre seja louvado. Amém. Ele que, ao se abaixar para comunicar-se com criaturas tão miseráveis, quer mostrar sua grandeza.